Quem achou, diga graças a Deus. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler a partir do verso 1 em diante. Diz assim, a maravilhosa palavra do Senhor. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Diga comigo, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos orar. Senhor, Tu és tremendo. A Tua palavra, Senhor, só se consegue entender no discernimento espiritual. Por isso, Deus, nesta hora te pedimos esta capacidade de compreender as coisas espirituais, Senhor. Que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor venha me usar como instrumento para falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui vieram nesta noite para Te buscar e aprender mais de Ti. Deus, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós e nos ensine o caminho que devemos seguir. Pai, que não seja eu quem venha pregar para este povo, mas que o Teu Espírito Santo venha me conduzir. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha mostrar, ó Pai, o caminho que devemos seguir, para que toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados apenas a Ti, Senhor. Que eu diminua para que o Senhor cresça neste lugar, na minha vida e na vida de todos que aqui estão. É o que eu Te peço em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. E o Teu povo, a Tua igreja que concorda com esta oração, diz ela... Amém, e aplaude o nome do Senhor, glória a Deus e aleluia. Podeis vos assentar, meus irmãos.
Na terça-feira eu já comecei aqui a anunciar, hoje eu vou falar de novo, o povo já tomou logo já na quinta. Eu já falei, se você tiver meio fraco na fé, sabe, não tiver bem fortalecido, no domingo não venha para a igreja, porque domingo é mocotó. A gente vai servir aqui um mocotó forte. Então, se a pessoa estiver fraca e comer o mocotó, dá o quê, moço? O que é que acontece? Desinteria, dor de barriga, infecção intestinal, né? Então, vai ser mocotó, viu? Mocotó daqueles mocotó de antigamente, que até hoje, até os mocotó de hoje já não é mais como o de antigamente. O mocotó de antigamente era você comendo e suando, não era assim? Hoje você come e está sentindo é frio. Que os mocotó hoje não tem mais as mesmas potências que era antigamente, né? A pessoa comia o mocotó, disse que não podia nem deitar. Não deite não, não deite não, que se deitar morre. Não tinha esse negócio, né? A pessoa não pode comer uma comida pesada e deitar, não pode comer de noite, né? Não pode, tinha um bocado de restrições que não podia fazer. Não podia tomar banho. Não podia comer antes à noite também, porque fazia não sei o que, um bocado de coisa. Então pronto, domingo é dia de mocotó. Domingo, muita gente vai estar aí comendo chocolate, ovo de Páscoa, e a gente aqui vai comer mocotó. Amém, irmãos? Eu já avisei, vai ser uma mensagem que vai causar uma certa polêmica para muita gente, inclusive mesmo para nós, crentes firmados na rocha. A gente já vai, sabe, meio que, mas eu vou provar na Bíblia aqui a teoria que eu estou meditando nela já desde a segunda-feira. Avisei na terça, hoje eu estou falando de novo, né? E no domingo eu já estou avisando já, amém? E também não quero ninguém olhando assim para dizer quem foi que não veio hoje, que é para saber quem está fraco. Não olha para isso não. Se a pessoa já não veio, né? Deus é quem vai tocar no coração de cada um. Então no domingo de Páscoa, nós vamos pregar aqui uma palavra forte. É domingo do mocotó na igreja Efatá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos? Palavra que Deus colocou no meu coração para poder compartilhar com os irmãos nesta noite de quinta-feira, dia 14 de abril de 2022. Carta do apóstolo Paulo. Paulo foi quem mais contribuiu no Novo Testamento para a formação do que a gente conhece hoje como sendo Bíblia. Para quem não sabe, é sempre chato e repetitivo para quem sabe. Para quem já sabe sobre isso, fica uma coisa repetitiva. Mas para quem não sabe, é uma informação nova. A palavra Bíblia é coleção de livros. Então, por isso é que tem esse nome Bíblia, né? Tá ligado aí a palavra biblioteca. Então, desta coleção de livros canônicos, livros sagrados, livros que foram comprovadamente revelados pelo Espírito Santo, que foram examinados, né, para saber se havia ou não contradições, porque esse era a forma de saber se o livro era realmente, se a carta, o livro ali, podia se dizer que era um livro revelado por Deus. É porque as pessoas iam ali, os estudiosos, durante muitos anos, foram ali estudando cada livro desse, cada carta dele, para saber se eles tinham entre si ligações e se realmente eles eram ou não revelados por Deus, pelo Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque houveram dezenas de outros livros que foram apresentados como sendo revelados por Deus, mas depois dos estudos chegaram à conclusão que não poderia ter sido revelado por Deus. A Bíblia que a gente segue, a Bíblia evangélica, ela tem um total de 66 livros. Quantos livros, irmãos? 66. Já a Bíblia católica, ela possui mais livros do que
a Bíblia evangélica, porque existem alguns livros da Bíblia católica que existem essas tais contradições da qual eu me referi. Não vou citar aqui porque o objetivo não é causar polêmica mas apenas informar, não é causar polêmica entre evangélico e católico, mas apenas informar. Existe um livro lá da Bíblia católica, por exemplo, para você ter uma ideia, que está escrito assim, ó: se o que escrevi está certo, obrigado. Se não saiu certo, me desculpe. Foi eu tentando fazer o melhor. Aí quando encontraram essa escrita, falaram, não pode ser de Deus. Aí por isso foi retirado da Bíblia evangélica. Amém, irmãos? Só a nível de informação. Então Paulo foi quem mais contribuiu como pessoa, como ser humano, para o que nós conhecemos hoje, essa coleção de livros inspirados, canônicos, verdadeiramente inspirados por Deus, para que nós possamos aprender e ser também instruídos. É esse o fundamento da Bíblia, a gente poder ser instruído. Imagina aí por um minuto, se não existisse a Bíblia, cada igreja criasse a sua própria Bíblia, cada igreja seguisse aquilo que ela bem entendesse, que bagunça não seria, né? E a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz também para o nosso caminho. Através da palavra de Deus é que aquele que está buscando melhorar, ele vai se aperfeiçoar, vai aprender, vai deixar algumas práticas em que a Bíblia condena, e a pessoa que praticava aquilo vai parar de praticar para obedecer o que está escrito na palavra de Deus. E Paulo, ele trouxe revelações poderosíssimas, e sem sombra de dúvida, segundo aos Coríntios, capítulo 12, onde nós lemos agora, é uma das maiores revelações, porque nessa revelação, interessante a gente observar que ele fala de algo sobrenatural que aconteceu, e ao mesmo tempo ele fala tudo isso em uma terceira pessoa. É como se ele, sabe, e ele diz assim, ó, há 14 anos atrás, quantos anos? E não existe relato bíblico que ele tivesse, antes desse momento, revelado isso para alguém. Ou seja, ele conviveu durante 14 anos com essa experiência. Durante 14 anos, Paulo guardou esse segredo desta experiência que ele teve. E nessa revelação, quando ele finalmente resolve falar, ele ainda, se a gente observar bem, você vai perceber que ele ainda está meio receoso de contar. Ele não chega assim, contando abertamente, dizendo, olha, irmãos, há 14 anos atrás eu tive uma revelação, eu fui levado ao terceiro céu. Não, ele começa a falar, conheço um homem, aí ele está usando aí em terceira pessoa, porque eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, quem sabe é Deus. Ele começa ali, sabe, é como alguém que está comendo um mingau quente pela beirada, sabe, com todo o cuidado, ele tinha esse desejo de contar, até porque se ele não tivesse, ele não deixaria escrito, né? Ele não escreveria isso na carta aos Coríntios. Então, ele tinha esse desejo, e eu acredito que isso faz parte de qualquer ser humano. Quem é que teria uma revelação tão grandiosa como essa e guardaria esse segredo para ele mesmo? Eu imagino como deve ter sido difícil para Paulo conviver com essa tão grande revelação durante tanto tempo, sem compartilhar, sem dividir, sem contar isso para as pessoas. Então ele convive com esse segredo, até por uma questão de se manter na condição de humilde, para não se gloriar, e ele fala aqui que é por isso. Não vou me gloriar de mim mesmo.
Até se eu quisesse estar me gloriando, não seria nécio, ou seja, não seria uma pessoa irresponsável. Eu estou falando aqui de um homem que há 14 anos atrás, sabe, teve uma revelação, se no corpo eu não sei, mas foi elevado ao terceiro céu. Aí ele conta essa revelação, e ao mesmo tempo em que ele conta esta revelação sobrenatural, que essa experiência lhe fez vivenciar esta revelação, aí agora ele conta também um outro segredo. E qual é esse outro segredo? Ele diz que lhe foi dado um espinho na carne. Alguma vez na sua vida você já teve essa experiência de ter um espinho que perfurou seu dedo? Já teve isso? E às vezes é tão pequenininho que a pessoa ali tenta tirar, não consegue. Na hora não dói. Não dói, você sente ali a furada ali, mas você aperta, não sente nada. Só que com o passar do tempo, um dia ou dois, ele começa a infeccionar. Começa a infeccionar. Porque o corpo começa a querer expulsar aquele corpo estranho que está penetrado na carne ali. E qualquer coisa que tocar já é motivo de dor. Não é assim, igreja? Qualquer coisa, você está com um espinho no dedo, ó, vou dar um exemplo aqui no dedo. Então, na hora que o espinho entrou ali, você praticamente não sentiu nada. Você viu que entrou um espinho, você fala, quando chegar em casa eu tiro. Aí você esquece, não está incomodando, não está doendo. Você chega em casa, janta, dorme. No dia seguinte que você acorda, o espinho já te dá um bom dia. Ele diz assim, ó, estou aqui. Porque agora você, diferente da hora que ele entrou no dedo ali, agora ele já começa a incomodar. No dia seguinte ele já começa a incomodar. Nada tão sério, é verdade, mas você já sente ao tocar que não está normal, que alguma coisa já está acontecendo diferente. E com o passar do tempo, a tendência é piorar. Ela vai infeccionando, começa a criar pus, começa a inchar, e se a pessoa não cuidar, vai dar febre, vai dar, sabe, vai dar chega a dar dor de cabeça, porque com a infecção, todo o corpo começa a ser afetado com aquele pequeno objeto que perfurou ali a sua carne. Aí ele diz, depois de uma revelação tão grandiosa, aí ele também traz uma outra revelação e diz, olha, foi-me dado um espinho na carne. Pastor Luciano, o que era então de fato esse espinho na carne em que Paulo se referia? Meus irmãos, nem eu sei e nem ninguém sabe. A única certeza que a gente tem é que não era um espinho de verdade. O espinho aqui ele usa apenas como exemplo. Ele usa apenas como exemplo. E esse exemplo do espinho é algo que traz para mim e para você um aprendizado. Porque como foi dito aqui, o espinho quando penetra o dedo, a carne, ele não incomoda muito. Ele não incomoda. Ele só vai incomodar depois de um tempo, quando o corpo começar a tentar expulsar aquele corpo estranho que está ali no corpo. A madeira, que é geralmente o espinho é da madeira, ou de um espinho de uma flor, ou de um pedaço de uma madeira que entrou no dedo, aquilo ali começa a incomodar. Então ele está dando o exemplo de algo que lhe aconteceu na sua caminhada cristã, que na hora que entrou, na hora que aquilo começou a fazer parte da sua vida, foi praticamente imperceptível. Algo que quando começou na sua vida, ele praticamente nem sentiu. Mas depois de um tempo, aquilo começou já a lhe incomodar.
Não sei se foi um pecado, não sei se foi algo, sabe, mas era algo, como ele mesmo disse aqui, algo tão sério, que ele se refere a isso como um mensageiro de Satanás. Para quê? Para lhe esbofetear. Ele considerava esse algo que lhe aconteceu como sendo algo que lhe humilhava, porque o esbofeteamento, ele humilha a pessoa. Não é só a dor, mas é algo que humilhava a Paulo. Isso que entrou na sua vida, isso que introduziu na vida de Paulo, fez com que ele se sentisse humilhado, algo que lhe incomodava de tal maneira que a única coisa que ele achou para fazer esse comparativo foi o espinho na carne. E é algo que eu acredito que não dá nem para generalizar, mas a grande maioria das pessoas já teve essa experiência, nem que saiba quando criança. Nem que saiba quando criança já aconteceu. Agora, depois de adulto, quando a gente percebe que alguma coisa entrou no dedo, a gente começa a futucar, a gente tira logo antes de infeccionar. Antes de até mesmo de inflamar. Porque se não cuidar na hora, se não tirar na hora, pode ter certeza, vai ficar muito mais difícil de tirar depois. Porque quando você pegar uma agulhazinha para tentar tirar, já vai doer, já vai incomodar, já vai trazer, sabe, um incômodo muito maior do que se a pessoa tentar tirar na hora. E assim é o pecado. Bom seria que não entrasse. Quem está entendendo? Mas se entrou o pecado, se o pecado entrou, que às vezes acontece, lá no livro de 1 João diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Porém, todavia, se pecardes, saibam que temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo. Então o ideal seria que não entrasse esse espinho na carne, seja uma mentira, seja alguma falha, algum erro. O ideal é que não entre, quem entendeu? Mas se porventura acontecer, aí vem a segunda alternativa: tentar retirar o mais rapidamente possível. Porque se não tirar, logo nas primeiras horas de preferência, logo nos primeiros momentos em que você se atentar para o erro, vai dar trabalho de sair. Aí ele diz assim: um mensageiro de Satanás. E eu orei ao Senhor por 3 vezes para que este espinho na carne me fosse retirado. Imagine alguém como Paulo. Não tente imaginar o pecado, mas tente imaginar a situação em que ele estava sendo obrigado a passar. Tente imaginar você. E ele entendeu algo, que isso estava ali acontecendo para que ele não se tornasse soberbo por causa da revelação que lhe havia recebido. Porque é outra armadilha que a gente comumente cai. Sabe, alguém que teve uma revelação da parte de Deus, alguém que recebeu um chamado da parte de Deus, é natural que essa pessoa comece a empinar o nariz. Em algum momento da sua caminhada cristã, ele começa a se achar melhor, superior do que os outros. Ele começa a achar que ele é mais preferido em relação aos outros, que Deus amou ele mais do que amou qualquer outro. Eu falo isso por experiência própria.
Eu falo isso por experiência própria, porque eu me lembro muito bem. Me lembro muito bem de quando eu me converti, de quando eu dei o primeiro passo para Jesus ali. Eu cheguei na condição de homem miserável. Mas depois de um tempo, eu já comecei a empinar o nariz. Comecei a querer julgar, apontar aqueles que estavam fazendo a mesma coisa que eu também fazia tempo atrás. Olha a hipocrisia do ser humano. Olha como a gente é hipócrita. Olha o tanto que a gente peca nessas coisas. Por isso que a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Não julgueis para não ser julgado. Então Paulo era perseguidor da igreja. Paulo fazia questão de lançar na prisão qualquer um que estivesse ali clamando o nome de Jesus. Alguém que se dissesse cristão, automaticamente se tornava inimigo de Paulo. Aí ele chega a ter um encontro com Jesus, encontro esse que mudou completamente a vida de Paulo. Aí agora que ele é nova criatura, lavado e remido, foi batizado nas águas, começa a ser um instrumento nas mãos de Jesus para alcançar os pecadores, a possibilidade de um homem como esse começar a se tornar orgulhoso, pretensioso, começar a se tornar alguém soberbo, ao ponto de olhar para os próprios ex-colegas do passado e dizer assim: ah, eles vão tudo para o inferno, ah, eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Esse erro, acredite você, é mais comum do que a gente imagina. O ser humano cai nessa armadilha com frequência, irmãos. Com uma frequência enorme, o ser humano cai nessa armadilha. Ele começa a se julgar superior. Ai, porque Deus me ama. Ai, porque Deus tem um plano na minha vida. Ai, porque eu fui escolhido por Jesus. É, tudo isso, mas tem outras pessoas também. Jesus disse assim: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e a mim cabe reuni-las. A mim cabe também alcançá-las. Alguém está entendendo alguma coisa? Imagine você, Paulo, que antes era perseguidor, teve um encontro com o próprio Jesus no deserto, no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele se converte, porque ele já chama Jesus de Senhor. Quem é Senhor? Para chamar Jesus de Senhor é porque algo já começou a acontecer, um mistério na vida de Paulo ali. Aí ele vai para Damasco, a equipe que estava com ele, o grupo de pessoas que estavam viajando com ele, voltam todos lá para Jerusalém, e ele fica sozinho em Damasco. Jesus manda um de seus discípulos, Ananias, ao encontro de Paulo. Primeiramente Ananias se nega aí, porque já conhecia a fama de Paulo, já sabia que ele estava ali mal intencionado, com a intenção de perseguir a igreja. Ananias primeiro tenta, se esquivar dessa missão. Mas Senhor, esse homem é perseguidor da igreja, tu quer que eu vá até lá? Aí Jesus diz assim para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Irmão, já pensou Jesus falar assim da gente, irmão? Dizer que a gente é um vaso escolhido. Dizer que ele tem um plano para a gente fazer. Eu não estou falando de qualquer um, não. Eu estou falando do Filho de Deus. Rei dos reis. Senhor dos senhores, que esteve morto e ao terceiro dia ressuscitou. Olha que grandeza. É ou não é fácil para a gente começar a deixar ser tomado pelo orgulho e pela vaidade? É fácil demais, irmão. É tão fácil Paulo ser dominado, contaminado pelo orgulho e pela vaidade, que para evitar,
que ele se perdesse, que para evitar que ele se tornasse uma pessoa soberba e quisesse até mesmo julgar os demais, Deus permitiu um espinho na sua carne. Vamos ver o texto? Versículo 2, presta atenção. Conheço um homem. Conhece o quê? Mas ele estava falando de quem? Ele estava falando de quem, igreja? Dele mesmo, numa terceira pessoa. Ele dizendo assim: eu conheço um homem. Você vai entender esse mistério já já. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha para onde ele foi levado. E ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um homem assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Para um pouquinho aí. Aí Paulo agora está revelando e contando algo. Ele não fala claramente que esta pessoa é ele mesmo, é verdade, mas a gente compreende bem o texto e percebe que ele falava dele mesmo numa terceira pessoa. E por que ele falava dele mesmo numa terceira pessoa? Preste atenção, em nome de Jesus, você veio aqui hoje para ouvir isso. Nós vivemos níveis de espiritualidade diferentes. Você já viu algum rio na sua vida? Já viu? Sabia que se você for agora em o rio, pegar um copo com água desse rio e beber, e 15 dias depois você voltar no mesmo lugar, pegar o mesmo copo e pegar a água de novo, já não será mais da mesma água? Por quê, pastor? Porque a água do rio, ela é corrente. Naquele momento em que você bebeu daquela água, a água que estava ali era uma. Depois, quando você retornou no mesmo lugar e foi fazer a mesma ação novamente, você já não bebe mais da mesma água. A mesma coisa acontece com nós, com a gente, com os seres humanos. Nós estamos constantemente em um processo evolutivo, um processo de evolução. Eu não sou o mesmo que eu fui há 14 anos atrás, e você também não é mais a mesma pessoa. Nós sofremos as alterações da vida, as experiências nos mudam, a gente se torna pessoas mais duras. A convivência com outras pessoas, seja ela uma convivência positiva ou negativa, faz com que sejamos pessoas a cada dia diferentes. Quem está entendendo alguma coisa, diga amém. Uma decepção nos muda. Muda. Quer ver uma coisa que faz a gente mudar? Ingratidão. Ingratidão muda o ser humano. Quer ver que muda? Você ajudou alguém
e essa pessoa fez algo, pagou o bem que você fez com o mal. O nome disso é ingratidão. Tenha certeza, você não será mais a mesma pessoa. Passado aquele tempo, aquele período, chega na tua vida outra pessoa que não tem nada a ver com aquela pessoa lá do passado, que te fez sofrer tanto. E essa pessoa que aparece na tua vida está precisando de ajuda também. Você pode até ajudar essa pessoa, mas você não vai agir da mesma forma como você agiu lá atrás. Sabe por quê? Porque você vai se lembrar daquela experiência, ou seja, a ingratidão que você viveu no passado mudou você, fez com que você se tornasse uma pessoa diferente, uma pessoa que agisse de maneira diferente. Quem entendeu alguma coisa, diga amém. E a gente está em constante processo de evolução, porque na nossa vida a gente se depara com pessoas boas e pessoas más o tempo todo, gente. A gente se depara com pessoas que você ajuda e reconhece, ajuda e é grato. Ontem uma coisa interessante aconteceu. Eu já trouxe até ele aqui para cantar, um amigo meu de longas datas. Quem lembra dele? Um escuro, Ednei, o nome dele, eu chamo de Big Big. Ele tem uma perna só, que cantou aqui. Ele cantou aqui, não foi? Aí ontem ele ligou para mim várias vezes. Eu não estava atendendo o telefone ontem, eu fiquei offline ontem. Aí ele ligou pro celular de Léo, ele tinha um celular de Léo, ligou para Léo e disse: teu pai tá aí, tá? Eu quero falar com ele. Aí ligou para me dar os parabéns, ligou para agradecer, lembrando de coisa que eu nem lembrava mais. Eu mesmo nem lembrava mais. Ele: não, tu lembra que tu fez assim, assim por mim? Aí eu fui me lembrando, digo: eu fui lembrando. Olha que tem gente que ainda reconhece. É, isso mesmo. Aí tem gente que reconhece. Aí ele lembrou a palavra que eu preguei para ele na época que eu me converti lá na loja ainda de celular. Ele falou: eu lembro, você pregou para mim lá no livro de Jó. E aí eu fui me lembrando, eu lembro que você falava. Então ele foi relatando coisas, agradecendo. Não, eu tinha que falar com você hoje no seu aniversário. Me pergunte qual é o data do aniversário dele. Eu não sei, eu sou ruim, péssimo de lembrar números, datas, essas coisas assim. E ele lembrou do meu aniversário, ligou, não conseguiu falar comigo, mas não desistiu, ligou pro celular de Léo. Então isso foi algo, sabe, gratificante, saber que alguém reconheceu alguma coisa ali. É importante isso pra gente. É importante. Mas quando a experiência é negativa, isso fere. Alguém que você ajudou e de repente você descobre que essa pessoa anda por aí falando mal de você, criticando, sabe? É algo terrível. Aí no dia que depois passa um tempo, aparece outra pessoa precisando de ajuda também, você vai lembrar, você vai dizer: mas e aquela pessoa que passou? E se esse aqui fazer a mesma coisa? Então você já fica receoso, você já fica com o pé atrás. E essa transformação, eu dei só esse exemplo. Existem dezenas, centenas de situações que podem acontecer e acontecem na nossa vida com frequência. E essas situações, elas nos mudam. Ela vai mudando a gente a cada dia. Então a gente é como a água de um rio, não é mais a mesma. A gente está sempre evoluindo, sempre nesse processo evolutivo. Por isso que ele está agora, 14 anos depois, e ele se lembrando: eu não me gloriarei de mim mesmo, mas eu me gloriarei daquele homem. Ele está se lembrando do homem que um dia ele foi. Ele está se lembrando da pessoa que ele foi um dia na presença do Senhor. E ele diz assim: desse homem eu me gloriarei, mas de mim mesmo não. Porque qual é a diferença? Qual é a diferença daquele homem de 14 anos atrás para o Paulo desse momento que escreve essa carta? Qual é a diferença, igreja?
Eu vou dizer para você qual é a diferença. A diferença é o espinho na carne. O homem de 14 anos atrás não tinha este espinho na carne. E ele diz aqui, versículo de número 6, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou me ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, ou seja, depois daquelas revelações grandiosas e maravilhosas, aquela experiência que ele viveu, chegou o espinho na carne. Portanto, não era mais a mesma pessoa. Por isso que ele fala dele lá no passado como se fosse uma terceira pessoa. Olha o que o espinho na carne faz com a pessoa. Faz com que a pessoa seja completamente diferente. Sabe? Aí ele completa dizendo assim, ó, preste atenção. E disse-me, versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Olha que ele percebe que aquilo era prejudicial para ele. E ele ora e pede para Deus para que se desviasse dele, para que se retirasse, para que ele pudesse vencer aquele espinho na carne. Mas aí a resposta de Deus vem e mostra algo para Paulo. Mostra algo para Paulo. A resposta de Deus. E disse-me, verso 9, a minha graça, o que, igreja? Eu já vou encerrar, preste atenção, não dorme agora não, viu? Tu já vai para casa já. E disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Gente, o que é graça? A gente fala tanto essa palavra, repete tanto isso na igreja. A graça de Deus esteja sobre cada um de vós. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito, a graça. O que é a graça? A palavra graça vem exatamente do termo de graça. A graça de Jesus vem do termo de graça. De graça recebeste, de graça dai. E o que é receber de graça? É algo que não é por merecimento. Palavra misericórdia significa favor não merecido. Toda igreja sabe de qual o significado da palavra misericórdia, porque toda igreja é dependente da misericórdia do Senhor. Misericórdia, favor não recebido. O que é a graça de Deus? É a misericórdia de Deus. Não é por merecimento, é de graça. Aí quando ele diz para Paulo assim, Paulo está pedindo para tirar dele, quem está entendendo? Para tirar dele aquilo que lhe incomodava, o dito espinho na carne. Qual é a resposta de Deus? Paulo, deixa esse espinho aí. Deixa esse espinho aí, porque esse espinho aí na tua carne vai garantir que você não se torne uma pessoa orgulhosa, prepotente e vaidosa, que é muito pior do que o espinho. Porque o espinho na carne, seja lá o que o espinho represente,
seja lá o que for que estivesse incomodando, humilhando, ao ponto de um mensageiro de Satanás para esbofetear a cara de Paulo. Seja lá o que isso for, que a gente não sabe, as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas, apenas as reveladas pertencem a nós. Seja lá o que isso fosse, esse espinho na carne, isso não impediria que a misericórdia de Deus agisse na vida de Paulo. Agora o orgulho, a prepotência, a vaidade, o julgar os outros, o se subestimar os outros e supervalorizar, isso sim impede o homem de alcançar a salvação. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, pior coisa, e eu já vou encerrar, que pode acontecer na minha vida e na tua vida, pior do que o espinho na carne, é o orgulho, é a vaidade. Sabe, é quando a pessoa começa a se achar mais santo que os outros. Você conhece alguém assim? É pior do que o espinho na carne. Por isso que ele diz aqui, você vai entender quando a gente terminar de ler o texto. Verso 9: e disse-me, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Olha outra pista aí, o que era o espinho na carne? Era uma fraqueza na vida de Paulo. Era algo que ele não tinha forças para vencer, por isso que ele pediu ajuda de Deus. E a resposta de Deus foi: Paulo, eu prefiro você fraco. Eu prefiro você assim, se sentindo fraco, se sentindo humilhado, esbofeteado por Satanás. Porque enquanto você estiver nessa condição, Paulo, o seu coração não está orgulhoso, vaidoso, se sentindo maior, melhor do que os outros. Porque alguém que se sente inferior é alguém que chama a atenção de Deus muito mais do que alguém que se sente orgulhoso. Alguém entendeu? Vamos ver a resposta de Paulo? Verso 10. Verso 9, metade. De boa vontade, pois, me gloriarei, não no espinho, mas nas minhas fraquezas. Ele entendeu que é muito melhor ser humilhado, é muito melhor, sabe, se sentir desprezado, desvalorizado, é muito melhor do que se sentir orgulhoso, vaidoso, prepotente, como muitos crentes têm sido. Irmão, vou falar um negócio para você, já vou encerrar já. Eu tenho um nojo de crente santarrão. Eu tenho um nojo, já que eu estou falando, eu suportei uns anos aí. Meu Deus do céu. Quando eu lembro, dá vontade de vomitar. Eu suportei um que todo mundo para ele era pecador descarado, mas ele, mais santo que todo mundo. Não podia ver alguém se encostar em mim, que ele já vinha por trás assim, chamava e dizia: ó, tá vendo ali? Ali é um safado descarado, bate na mulher, vinha trazendo os podres da pessoa, tudinho, fofoqueiro, e se julgava superior. Eu tenho um nojo de gente assim, que se acha perfeito, sem defeito nenhum, super santo,
Sabe por quê? Porque não existe gente assim. O único santo perfeito chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O resto, somos fracos, pecadores. Por isso, assim como Paulo disse, eu também digo nessa noite: de bom grado, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. E graças a Deus, porque eu sou fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoou na minha fraqueza. E Jesus, ele veio para os fracos mesmo, porque os fortes não precisam de Deus. Jesus veio para aqueles doentes, porque Jesus mesmo disse que os sãos não precisam de médico. Quem entendeu, diga amém. Não queira ser santarrão não, irmão. Ouviu o que eu falei? Em nome de Jesus, se um dia esse espinho chegar na tua carne, arranca ele no mesmo dia, porque se ele ficar mais tempo ali, vai infeccionar, vai contaminar você inteiro. E quem está falando isso para você é alguém que já teve um dia essa experiência também. Um dia eu cheguei para a pastora e falei assim: ó, agora eu sou santo. Só faltou eu botar as asinhas de santo. Eu achava que nessa época eu era melhor do que os outros. Eu olhava, via os crentes fracos, eu dizia: tudo fraco. Ó, a gente é assim. A gente é desse jeito. A gente é mau desde a nossa meninice. Desde criança que a gente não presta. Só tem uma coisa de bom em nós, chama-se Deus. O que tem de bom em mim é Jesus. Tirou Jesus da minha vida, pode jogar o resto fora. Pode jogar o resto fora, não presta para mais nada. Quem entendeu, diga amém. Ó, vou encerrar agora. Eu falei que ia encerrar, vou encerrar. Pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Matemática de Deus é diferente da matemática dos homens. Quando o homem está fraco, ele busca força em Deus, e aí ele se fortalece. E quando o homem se acha forte, ele começa a julgar que ele não precisa de ninguém, e em um dado momento da sua vida ele vai achar também que não precisa de Deus. Isso acontece na vida dos milionários. Eu já ouvi gente dizer assim, ó: meu Deus é meu dinheiro. Ele tem tudo, tem saúde, tem riqueza, tem fama. Ele diz assim: para que Deus? Pois é muito melhor ser fraco e ter Deus do que ser forte nesse mundo sem a presença de Deus. Quem entendeu, diga amém. Então aplaude bem forte o nome do Senhor. Cuidado com a armadilha do orgulho, da vaidade, da prepotência, do santarrão. Cuidado, em nome de Jesus. Chegamos ao final do nosso culto, fica de pé, vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor da glória, Deus amado, justo, fiel e verdadeiro. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos aqui te agradecer, Senhor, por esta aula que o Senhor nos deu. Pai, toda a glória é tua, todo louvor é teu. Reconheço diante dos meus irmãos que eu não sou capaz, Senhor, de discernir algo dessa magnitude, algo dessa grandeza, se o teu Espírito, Senhor, não revelar. Por isso, Pai, eu tenho certeza que esta revelação vem de Deus. Pai, o pior que pode acontecer na vida do ser humano não é a fraqueza,
O que pode acontecer de pior na vida do ser humano é o orgulho, é a soberba, é o se julgar superior e melhor do que os outros, porque o Senhor não faz discernimento de pessoas. Pai, em nome de Jesus, que tudo que foi pregado, tudo que foi ensinado aqui nessa noite, ela vem produzir frutos na vida dos meus irmãos, que eles possam, Senhor, ter aprendido, Pai, e terem bastante cuidado com esse espinho na carne. Quando esse espinho chegar, que eles possam retirar o quanto antes, para que não venha infeccionar e inflamar. Essa é a minha oração e eu peço isso em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Deus abençoe. Chegamos ao final do nosso culto. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta para a casa do Senhor,